Sim, a ideia hoje justamente aqui em Guarantã é mostrar o que a gente tem de resultado dos últimos 3 anos em Mato Grosso, o resultado de uma série de projetos e de experimentos que vêm sendo conduzidos. Qual que é o raciocínio que nós estamos fazendo hoje em cima dessa síndrome, desse problema? A gente tem meses com altas intensidades pluviométricas, não é incomum para nós aqui no norte do estado um mês de janeiro com 600, 700 milímetros de chuva. Nessa condição, as raízes das plantas de brizantão ficam sem o nível de oxigenação que seria adequado. Essas plantas estão sempre com muita água em torno delas, ou por uma deficiência de lençol freático, ou por uma deficiência de descida de água no solo. O fato é que chove muito e chove quase todo dia aqui nos meses chuvosos do ano. A planta fica aí numa condição de debilidade. Ela fica, digamos assim, doente, o que deixa ela suscetível ao ataque de fungos e de outras coisas. O que a gente mais tem visto como um problema são o ataque dos fungos, principalmente Pitio, Rhizoctonia e Fusário. E isso sim leva a esse problema da mortalidade em reboleira, que é o que a gente está acostumado a ver no campo, que desce junto com o nível de descida da água na propriedade, ou por onde os animais caminham, onde a gente tem um solo um pouco mais compactado e a drenagem fica ainda mais deficiente nesses lugares. Então a única solução que nós temos para esse problema hoje é substituir a planta forrageira. Por que não trabalhamos com fungicidas, por exemplo? Porque o fungo só ataca quando a gente tem a planta debilitada. Quando a gente pega o fungo, isola ele lá no laboratório e bota ele numa planta sadia, não tem sintoma nenhum. Então o marandu só morre quando ele está debilitado por uma condição de má oxigenação de raiz, de um excesso de água no solo, e aí o fungo ataca. Então a nossa única chance realmente para combater esse problema é substituir essa planta. O que a gente tem de resultado dos últimos 3 anos no estado? Experimentos foram feitos em Terra Nova, Nova Guarita e em Alta Floresta, fora o acompanhamento numa série de outras fazendas. Nesses locais, o Mombaça respondeu bem, assim como o Maasai, o Tanzânia, a Estrela, o Mindícola, a Tupi, a Laneiro, que são plantas que responderam bem nessa condição de má drenagem com altos índices pluviométricos. O brizantão morreu de novo, mesmo após reforma, mesmo após correção de solo. Então não é um problema especificamente de falta de fertilidade. É um problema desse excesso de água com fungos de solo que leva a gente à necessidade de substituir essa planta. O certo será fazer a repastagem. Nós precisamos fazer a recuperação dessas pastagens para buscar uma nova planta que esteja adaptada a essa condição. O que temos que tomar cuidado? Essas plantas que eu falei são plantas que não são tão boas quanto o marandu, quanto o nosso brizantão. Então são plantas que eu preciso colocar em áreas específicas da propriedade. Se eu puder continuar com o brizantão em áreas onde ele não está morrendo, perfeito, é isso que eu vou tentar fazer. Mas se há o problema, nós temos que pensar em substituição, mas substituição com planejamento. Preciso ter análise de solo, preciso corrigir esse solo. O Mombaça, por exemplo, que é uma planta que está respondendo bem, é muito mais exigente em fertilidade, muito mais exigente em manejo, então eu vou precisar calcarear, eu vou precisar colocar fósforo, eu vou precisar de piquetes menores na minha propriedade, eu vou precisar me planejar, por exemplo, para seca. O brizantão a gente estava acostumado a passar a seca toda com ele. O Mombaça não vai ficar com a gente na estação da seca, então eu vou precisar ter pasto diferido de outra planta. Eu vou precisar ter o brizantão em outra área, eu vou precisar ter um charaés em outra área, um MG5, um piatã, que a gente consiga usar durante a estação seca. O problema é que essas plantas que vão bem durante a estação seca, elas são suscetíveis à condição da mortalidade. O piatã morre, a charaés é uma planta que morre dependendo do lugar, o mulato morre, o brizantão morre. Então são plantas que não dão para a gente usar nessa circunstância.